meu nome é Alex, tenho 34 anos. Eu venho na igreja desde pequenininho, então antes de eu nascer, minha mãe já frequentava a Igreja Universal. E ao decorrer dos anos, com os meus 12 anos de idade, eu praticamente parei de frequentar a igreja. Então comecei a não frequentar mais e fiquei no mundo. Mas no mundo não tive nenhum vício, não fazia nada, apenas não ia mais para a igreja. Aos meus 14 anos de idade, eu retornei novamente para a igreja. Antes de eu retornar novamente para a igreja, né, e levar as coisas de Deus a sério, teve um momento na minha vida que eu passei por muita dificuldade na minha família, né? Então, foi aí aonde eu praticamente cheguei a passar por muita necessidade e praticamente passei fome mediante a situação e praticamente ficou por um pouco para a gente morar na rua, né? Praticamente viver debaixo de uma ponte e estar ali pedindo como as pessoas pedem para poder sobreviver. Mas não chegou a esse ponto, mas a gente chegou. Esse foi um fundo do poço onde não tinha condições nem para vestir uma roupa, nem para comprar nada, nem para ir no mercado. Tinha que praticamente contar as moedas para poder comprar nem o pão. Às vezes não tinha nem moeda para comprar pão. Então foi assim, então eu passei fome mesmo. A partir do momento que eu levei as coisas de Deus a sério, quando eu me batizei nas águas, teve um período que eu frequentava a igreja, participava do Força Jovem, fazia o trabalho na tribo, ia convidar os jovens para vir na igreja. Só que dentro de mim não tinha aquele desejo, não tinha aquele foco de buscar o Espírito Santo, de querer receber o Espírito Santo. Não tinha. Então, foi quando meus 15 anos, 16 anos, e quando chegou aos meus 17 anos de idade, e eu via em mim que faltava algo em mim, né? E quando eu percebi, quando eu me toquei, o que faltava em mim era o Espírito Santo. Então foi quando eu comecei a propositar, comecei a jejuar, só que na minha época não tinha o propósito do jejum de Daniel de 21 dias, não tinha, né? Então foi um propósito que eu fiz entre eu e Deus, né? Eu fiz o determinado, eu lembro até hoje, que foi durante 7 dias. Durante 7 dias, eu fiz um propósito entre eu e Deus. Foi durante nesses 7 dias corridos, eu fiz um propósito de orar meia-noite, 1h da manhã, 2 da manhã e 3 horas da tarde. Foram 7 dias corridos e eu coloquei determinadas horas de jejum também. E passei também a meditar mais na palavra de Deus. Só que antes de eu fazer esse propósito entre eu e Deus, acompanhava junto comigo uma ansiedade. Por quê? Porque quando chegava dia de quarta e domingo, eu buscava o Espírito Santo. Quando acabava a reunião, eu pensava, poxa, eu nem recebi o Espírito Santo hoje. Eu nem recebi. Então, eu tirei de mim essa ansiedade, né? E quando eu parei de preocupar com essa ansiedade, foi quando eu foquei mesmo e fiz esse propósito entre eu e Deus. E foi quando veio o batismo com o Espírito Santo, que eu lembro até hoje, que foi no domingo, às 18 horas da tarde. Nesse domingo, 18 horas, foi quando o pastor, ele chamou na frente, né? E só que no determinado da pregação, ele falou que às vezes você fica carregando uma ansiedade dentro de você. Praticamente foi aquilo que eu estava vivendo, né? De quarta e domingo, eu ficava meio que nervoso. Poxa, eu não recebi, então carregava esse nervosismo, ficava nervoso, né? E foi quando, nesse domingo, 18 horas, o pastor falou sobre isso também, né? E aí quando foi no próximo domingo, 18 horas, porque eu ia na reunião das 7, participava da reunião das 9h30, eu também ia às 18 horas, nesse objetivo de receber o Espírito Santo, né? Mas quando eu tirei de mim essa ansiedade, e foi quando nesse domingo, 18 horas, eu estava lá na frente, aí foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive uma mudança de comportamento até com a minha família, porque antes eu era muito nervoso, às vezes o meu pai nunca foi convertido, e às vezes ele falava com a minha mãe, qual é que você vai para a igreja, depois chega aqui em casa tem outro comportamento, ele fica todo nervoso. Então meu pai ele percebia isso, mas depois que eu recebi o Espírito Santo,
o meu pai, ele viu essa mudança em mim de comportamento, né? Então eu passei a ser o bom filho, eu passei a ajudar mais a minha família, passei a mais se preocupar mais com a minha família. Eu também tive uma mudança até dentro da igreja. Eu passei a trabalhar mais no Força Jovem, né? Que eu era desse grupo. Eu passei a evangelizar mais. Eu tinha aquela vontade, aquela sede de falar de Jesus. Então, e antes do batismo com o Espírito Santo, eu não gostava de ir sozinho, de falar com um jovem, né? Eu sempre tinha que estar acompanhado com outro jovem, né? Aí depois que eu recebi o Espírito Santo, eu não tinha mais essa preocupação. Eu ia sozinho mesmo, e ali mesmo eu falava de Jesus para aqueles jovens. Hoje o Espírito Santo para mim é tudo, é maravilhoso. E muitas coisas acontecem na minha vida, se não fosse pelo Espírito Santo, eu não ia conseguir vencer, eu não ia conseguir enfrentar. E graças ao Espírito Santo, ele sempre tem me dado direção certa, sempre tem me dado discernimento para eu lidar com as situações. E às vezes eu me deparo com alguma situação, aos olhos humanos, eu não ia conseguir vencer, eu não ia conseguir passar. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que quando a ficha já caiu, eu já venci aquela situação, eu já consegui vencer aquela situação. E quando eu penso, nossa, como o Espírito Santo é maravilhoso na minha vida, né? E o Espírito Santo sempre tem me dado sempre bons olhos, né? Com as situações que a gente vê tanta coisa, mas o Espírito Santo tá ali, ó, sempre dando bons olhos, sempre dando força, sempre dando discernimento. Aos conselhos que eu dou aos evangelistas, que dentro de cada um de vocês não carrega consigo esta ansiedade. Foi no meu caso, ela me atrapalhou demais, me impediu muito de eu receber o Espírito Santo, porque às vezes você evangelista jejua, você ora, você lê a Bíblia, você até já participou de algumas propostas do jejum de Daniel de 21 dias, mas você não recebeu. Às vezes por conta dessa ansiedade, mas você não está percebendo que você está carregando consigo isso. Então, evangelista se autoanalisa dentro de si e veja se você não está carregando essa ansiedade dentro de você. Então, na minha época, não tinha o jejum de Daniel, né? Então, hoje, você está tendo essa oportunidade de estar participando desses 21 dias. Então, analisa direitinho, então veja direitinho e arranca dentro de cada um de vocês esta ansiedade. Eu tenho certeza que você focado nesse batismo com o Espírito Santo, sem essa ansiedade, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai entrar sobre cada um de vocês.